Vamos dar continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo, hoje com a aula Campos Elétricos e Magnéticos. Como eu havia prometido, nós aprendemos o conceito de campo, agora é hora de pôr a mão na massa e realmente calcular esses campos. Deixa eu dizer para vocês que cargas pontuais existem, claro, mas normalmente elas se agrupam, elas formam distribuições de carga. E saber como é o campo de um elemento de geração de campo, por exemplo, uma carga, como ele gera o campo magnético, me dá a instrumentação para eu calcular de qualquer distribuição. Porque de qualquer distribuição, como a gente vai ver, é a soma da contribuição de pequenos elementos que podem ser considerados pontuais. Então nós vamos aqui hoje, mais ou menos, focar em calcular campo elétrico e campo magnético de elementos geradores desses campos. Muito bem, vamos começar com o campo elétrico. Eu já havia dito que o campo elétrico é representado dessa forma. Na última aula eu havia colocado XYZ na dependência espacial, agora eu resumi tudo no R, o vetor, posição do ponto que você está considerando. E eu havia dito que quando eu tenho uma região do espaço, onde eu ponho uma carga, seguro essa carga e aparece sobre ela uma força, é porque ali deve existir um campo elétrico. Agora nós queremos calcular esse campo elétrico. Mas lembre-se, o que eu meço, na verdade, é a força sobre a carga. Então, eu tenho conhecimento da carga, e eu vou colocar ali, e eu vou ter conhecimento que força aparece sobre a carga, né? Então, conhecendo a força que aparece sobre a carga numa região do espaço, e qual é o valor da carga de prova que eu estou usando, não importa se seja positiva ou negativa, eu defino que naquela região tem um campo elétrico. E esse campo elétrico é a razão entre a força que eu medi com a carga que eu usei para provar aquela região do espaço. Essa é a definição de campo elétrico. Portanto, você pode trabalhar como quiser e mostrar que força sempre vai ser daqui para frente o campo do espaço vezes a carga de prova. Se eu conheço a força que aparece sobre uma carga numa região do espaço, depende daquela carga. O campo não. O campo é uma propriedade intrínseca do espaço. Claro, existem as fontes que geraram esse campo, mas ele está lá. Qualquer carga que você coloque ali, se você conhece o campo, você é capaz de prever tudo o que vai acontecer numa carga ou distribuição delas. Né? Uma vez que eu sei a força, o efeito sobre uma carga, eu tenho o campo, mapeio o campo de uma região, eu sou capaz de saber o efeito daquele campo basicamente em quase tudo que acontece. Note que o campo também é uma grandeza vetorial, né? Porque força é vetorial, e eu dividi um vetor por um escalar, então o campo continua tendo as características vetoriais e, normalmente, ele, exceto pelo sinal da carga de prova, porque se eu colocar uma carga negativa ou positiva, vai inverter o sentido da força. Agora, a direção não, a direção da força é a mesma direção do campo. O sentido é dado pelo valor da carga, isso é importante saber. Uma carga negativa anda contra o campo. Uma carga positiva anda a favor do campo. Vamos guardar essa frase, porque será muito importante quando a gente voltar a falar de potencial, voltagem e ação sobre cargas gerando corrente elétrica. Então, mais uma vez, cargas positivas acompanham o campo, cargas negativas andam contrário ao campo. É como se eu tivesse aquelas linhas de campo que eu mostrei para vocês, as cargas positivas acompanham o sentido da linha e sobre elas, enquanto as cargas negativas andam na direção contrária às linhas de campo. Tá certo? Isso é importante. Esse é o conceito de campo elétrico, e uma vez que eu tenho o conceito de campo elétrico, eu posso sair por aí calculando o campo elétrico. Uma das situações mais interessantes para a gente é um campo de uma carga pontual, uma carga que pode ser considerada um ponto, por isso que ela chama pontual. Então nós vamos pegar uma carga que pode ser positiva ou negativa. Se você prestar atenção, o sinalzinho está meio pequeno aqui, mas essa é negativa e essa é positiva. E eu coloquei uma carga de prova aí. Eu coloquei uma carga de prova e notei que aparece uma força sobre essa carga
e essa força, obviamente, vai determinar a direção do campo. Note que se a carga que está aqui negativa, ela gerou uma força atraindo, né, a carga e, portanto, o campo estaria na direção interna, porque eu estou assumindo que a minha carga de prova é uma carga positiva. Se a minha carga que gera o campo ela é positiva, então essa carga de prova também positiva tende a se repelir, porque eu vou sentir uma força de repulsão, tá certo? E, portanto, o campo está indicado sempre na direção radial. Esse pequeno vetor aqui é o versor radial, indicando que o campo aqui é na direção radial. Então, uma carga pontual sempre vai gerar um campo elétrico radial, na direção do raio que une as duas. E dependendo se você está lidando com uma carga positiva ou negativa, esse campo será convergente para a carga ou divergente da carga. Como eu sei da lei de Coulomb que a força é o produto das cargas dividido pela distância ao quadrado, vezes uma constante, que nós já aprendemos lá atrás, que depende do meio e tudo isso, e está na direção radial, do versor radial, se eu dividir a lei de Coulomb pela carga de prova, eu tenho exatamente o campo elétrico como sendo também dependente de 1 sobre r ao quadrado, parecido com a lei de Coulomb, né? Só que agora só depende da carga geradora, não depende mais da carga de prova. Então, esse é o vetor campo elétrico para uma carga pontual. E é extremamente importante que a gente saiba qual é as características do campo elétrico de uma carga pontual. Então, ele, primeiro, depende de 1 sobre r quadrado, está na direção radial do ponto de vista vetor, tem a mesma constante elétrica que tem a lei de Coulomb e vai ser contrário ao versor radial se a carga que gera é negativa e a favor, divergindo, né, saindo da carga que gera, caso a carga que gera for positiva. Isso é um conceito que nós temos que saber para poder evoluir com o eletromagnetismo. Numa região do espaço, eu só tenho um campo, eu não posso ter dois. Agora, esse campo que está naquela região, que eu vou lá, coloco uma carga de prova e meço uma força, ele pode advir de uma distribuição de cargas ou uma distribuição de contribuições. E o que é interessante no eletromagnetismo é que a contribuição, imagine que eu tenho cargas em vários lugares, ela gera um campo numa posição do espaço e eu vou lá e meço. Esse campo que eu estou medindo, que é o chamado campo resultante, ele advém da soma direta de todas as contribuições de todo lugar. Esse conceito é importante porque ele mostra que não importa qual é a distribuição, se eu sou capaz em considerar pequenas porções dessa distribuição como se fosse cargas pontuais, eu posso somar tudo. O resultado completo, imagine que eu tenho aqui um colchão de cargas distribuído. Claro que o campo aqui no espaço é diferente do que o campo de uma. Mas se eu considerar esse colchão, cada carga e somar todo o efeito, eu sou capaz de reproduzir o campo resultante. Esse princípio, que é chamado princípio da superposição dos campos elétricos, ele é extremamente importante, porque se não fosse ele, eu teria infinitos campos a serem determinados. Mas o eletromagnetismo nos mostra que, e as equações lineares que determinam os campos também mostram que, se eu tiver diversas fontes, eu somo todas as contribuições de cada fonte e acabo com o campo resultante. O princípio da superposição é um elemento essencial para a gente ser capaz de, dado uma lei, ser capaz de calcular para qualquer situação. Senão seria impossível. Se eu tiver cargas arrumadas como num anel, numa linha, num plano, eu teria que ter leis diferentes. Não. Tudo pode ser resumido à soma de cargas pontuais, cargas individuais. E esse princípio, ele é muito bom para isso. Só que quando eu meço num ponto, eu não sou capaz de saber todas as contribuições que ali tem. Mas sou capaz de calcular se for necessário. Muitas vezes, fazendo um experimento ali, eu sou capaz de determinar, indo mais para lá, mais para cá, eu sou capaz até de
utilizar o meu conhecimento para dizer, não, deve ter fontes aqui, aqui, e assim por diante. Muito bem. Como ele é um campo, força nós sabemos que é Newton. E o campo, qual é a unidade do campo? Bom, no Sistema Internacional de Unidades, que, recordando, usa metro, quilo, segundo, não é? Coulomb como carga, nós temos que a unidade de campo elétrico, ele é Newton por Coulomb, tá certo? Mas, como nós vamos aprender mais adiante, isso pode se converter em volts por metro. Né? Nós ainda não introduzimos o conceito de potencial elétrico, que virá na próxima aula, mas nós podemos também, equivalente a isso, determinar a unidade de campo como Newton por Coulomb. Claro que agora podemos fazer vários exemplos, né? Na internet está cheio de exemplos, você pode ir no Veduca ou nas aulas que eu mesmo tenho sobre resolução de problemas de eletromagnetismo e você vai ver muitos exemplos com cálculo do campo elétrico. E nós aqui, em aulas posteriores, vamos nos concentrar, porque estamos dando o conceito, aí depois vamos calcular o campo elétrico numa ampla gama de situações interessantes da natureza. Isso então o campo elétrico. Mas e o campo magnético? Bom, o campo magnético também pode ser determinado através de entendimento das suas fontes. Qual é a fonte de campo magnético? Carga em movimento. Se eu tiver uma carga em movimento, eu posso mostrar que eu tenho a geração de um campo magnético. Na verdade, uma carga em movimento, ela representa o que nós chamamos de uma corrente elétrica, né? Mas, dado que eu tenho a velocidade de uma carga, eu sou capaz de realmente calcular qual é o campo ao redor da linha na qual essa carga se desloca. E o campo magnético, ele é gerado por cargas em movimento e também exerce uma força sobre carga em movimento, como eu vou falar daqui a pouco. Mas eu não quero também deixar de salientar que existem materiais que a carga circulando um certo ponto, um eixo, também é carga em movimento e gera características magnéticas. Mas existem materiais que são capazes de gerar o campo magnético, que, como eu já disse anteriormente, na aula anterior, nós vamos representar o campo magnético pela letra B. Bom, para saber que existe um campo magnético numa região, tudo isso, eu vou lá, boto uma carga, se ela estiver paradinha, o campo magnético não faz força sobre ela. Mas se essa carga, de valor Q, tiver uma velocidade numa certa direção, vai aparecer sobre ela uma força, perpendicular ao seu movimento sempre. E se eu fizer aqui algumas variações, eu posso deduzir uma equação de força, seria equivalente à equação de definição do campo elétrico como sendo a força de Coulomb dividido pela carga, eu posso agora fazer uma definição do campo magnético. A força que aparece numa carga em movimento de velocidade v, todos vocês se lembram da mecânica que a velocidade v é vetorial. Se existir no espaço um campo B, então aqui eu coloquei um campo vetorial B, só não coloquei as flechinhas aqui para não saturar, mas o campo está na direção vertical, o corpo se desloca na direção aqui perpendicular, eu coloquei tudo perpendicular para ficar mais fácil de se entender, e obviamente o produto vetorial da velocidade pelo campo me dá a força por unidade de carga que está existindo ali. Então você vê, a geração de campo magnético, uma das coisas importantes é que ela precisa da carga em movimento para ser gerada. E essa equação, em princípio, já nos fornece uma maneira, conhecendo velocidades e tudo isso, eu tenho uma equação matemática, eu posso, de alguma forma, voltar e calcular qual é o campo gerado através dessa força. O campo magnético também tem unidade. No Sistema Internacional de Unidade, nós temos o Tesla, tá certo? E o Tesla, na verdade, carga vezes velocidade,
é uma grandeza chamada corrente elétrica, que nós vamos aprender mais adiante. E o Tesla é uma unidade importante, muito utilizado, mas eu sei que você está por aí ouvindo toda hora, não Tesla, mas Gauss. E o Gauss é uma unidade que a gente usa no CGS, onde nós utilizamos centímetros, grama e segundo. E o Gauss, ele é 1/10.000 do Tesla. E por que eles criaram essa unidade? Porque o campo magnético da Terra, como eu disse em exemplos, né, ele gera um campo magnético. Esse campo magnético ele tem a ordem de Gauss. Então você não poderia falar toda hora 1/10 de milionésimo de Tesla. Embora a gente adote o Tesla como sistema internacional de unidade, para questões práticas é bom saber do Gauss. O campo magnético que a Terra gera, próximo da sua superfície, é da ordem, variando obviamente de local para local, como você vê. As linhas de campo são mais intensas aqui, do que no Equador, né? Mais intensa no polo e tudo isso, mas ela é da ordem de Gauss, variando. E essa distribuição de linhas de campo é extremamente importante, porque, como eu acabei de falar, a existência de campo magnético gera força sobre partículas em movimento. E na atmosfera nós temos muitas partículas em movimento, conjugado com o campo magnético. A gente vê efeitos na superfície da Terra que só estão nos polos, onde o campo adquire uma certa intensidade, né? Então tem muitos pesquisadores que estudam as chamadas flashes de luz devido às partículas carregadas nos polos e tudo isso que advém desse efeito. Muito bem. Aqui tem uma coisa importante para a gente poder depois, mais adiante, nas próximas aulas, calcular devido a uma distribuição de cargas em movimento ou de correntes, qual é o campo magnético. E isso deve-se muito a alguns cientistas, né? E um deles é o Ørsted, que inclusive faz parte de unidades, tem uma unidade no magnetismo com seu nome, e ele descobriu que quando você tem uma corrente elétrica, você tem um campo magnético gerado. Está aqui uma caricatura do experimento. Você pega um loop, faz carga se movimentar e vê que gera um campo movimentando, né, a agulha de uma bússola. E, obviamente, o próprio Ørsted, junto com Faraday e todo mundo, investigaram muito como que é o campo produzido por cargas em movimento, com uma certa velocidade e com valor de carga em movimento. E eu já disse que o produto da carga pela velocidade vai caracterizar uma grandeza muito importante, que é a densidade de cargas, né, que nós vamos ver mais adiante, densidade de corrente, desculpa. Mas o Ørsted, ele determinou isso e foi capaz de mostrar a força que age sobre um elemento de corrente. Se eu tiver uma porção do fio que está passando uma corrente elétrica, eu sei que nós não aprendemos ainda o conceito, mas vamos aprender depois, nós vemos que quando naquela região tem, porque essa corrente nada mais é do que uma carga atrás da outra se movimentando com uma certa velocidade. Aparece ali, e nós somos capazes de deduzir, uma força sobre o condutor, né, de corrente, e essa força, obviamente, ela é dada pelo produto vetorial do elemento, depende do tamanho, depende de quanto de fio você está considerando, quanto de corrente, vetorialmente com o campo. Só que a gente assume que o L é um elemento geométrico que caracteriza o tamanho do condutor, no qual está percorrendo a corrente. E o produto vetorial dele pelo campo gera a força. Vocês já aprenderam produto vetorial, né? Se eu pegar a mão direita e jogar o vetor do lado de cá sobre o vetor do lado de lá, o meu polegar vai indicar qual é o sentido da corrente. Então aqui, se eu pegar o meu polegar e jogar o L vetorial, que na verdade está na direção da corrente, sobre o campo, eu tenho qual é a força. Bom, esse experimento ele foi extremamente importante porque mostrou duas coisas, né? Você deve ter notado numa transparência anterior que uma das coisas que aparece aqui
é que quando eu tenho um fio conduzindo corrente, aparece ao redor dele um campo magnético. E, obviamente, se eu tiver um elemento de corrente, né, um DL, um pedacinho do fio, e eu for capaz de calcular qual é o campo magnético por ele gerado, eu crio o equivalente à minha relação, né, que adveio da lei de Coulomb, agora calculando qual é o campo gerado por um elemento. Isso me permite calcular o campo de uma distribuição qualquer. Então, o passo seguinte agora é a gente pegar um elemento de corrente de valor dl, um elemento pequenininho, um pedacinho do espaço, onde ali tem cargas em movimento, e ver qual é o campo que ele gera. Qual é a distribuição vetorial do campo magnético gerado. Se eu tiver essa grandeza, eu sou capaz de, então, calcular de qualquer distribuição. E isso é o que eu vou fazer numa próxima aula, assim que a gente começar a calcular o campo magnético produzido pelas densidades de corrente. No momento, nós aprendemos dois campos que são importantes, tá certo? Resumindo essa aula, que é o campo elétrico, que age sobre cargas paradas, também vai existir sobre cargas em movimento, tá certo? Mas ele está lá. E o campo magnético, que ele age sobre cargas em movimento apenas. Mas mais do que isso, cargas em movimento geram o campo magnético. E nós aprendemos as relações básicas e os pioneiros da experimentação com isso, podendo agora, então, partir para as próximas fases, que é, de fato, calcular contribuições desse campo, desses dois campos, em diversas situações físicas. Apesar do campo ser a coisa fundamental aqui, ele é vetorial, ele apresenta determinadas dificuldades, às vezes, em se lidar com ele. E nós não aprendemos como montar uma equação que conjuga os efeitos mecânicos, além da força. Então a gente cria outros conceitos, outros potenciais. Nós criamos potenciais agora, ao invés de serem vetoriais, nós vamos criar, principalmente para o campo elétrico, um potencial escalar, que é o conceito de potencial elétrico, né? Ou o conceito também de energia elétrica, que nos dá mais uma ferramenta útil para que, caracterizando o espaço, nós sejamos capazes de fato, prever qual é o comportamento de qualquer distribuição de carga parada ou em movimento que entre nesse espaço. Esse será o desenrolar das próximas aulas, portanto, conto com todos, não percam as próximas aulas para a continuidade do nosso eletromagnetismo. Até lá.